Um dia o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma pergunta, interrogou os seus discípulos. E ele perguntou assim, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? O que os homens dizem ao meu respeito? Jesus fez essa pergunta para eles. Por que poucas pessoas seguiam Jesus? Porque não sabiam quem ele era de verdade. Mas Deus, ele trouxe uma revelação para um homem, e esse homem, ele conseguiu entender quem realmente era Jesus. Olha lá, eles disseram, uns falam que é João Batista, né, ressuscitou dos mortos, outros Elias, outros Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. E perguntou a eles, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Os 12 ficaram calados. Apenas Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado, muito feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, não foi escola, não foi faculdade que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Nós sabemos que Pedro não tinha estudo, né, meus irmãos? Uns chegam até a dizer que Pedro não tinha estudo e se acabasse o peixe morria de fome, né? Que ele só sabia fazer aquilo. Mas olha o poder que esse homem tinha. Deus havia revelado a ele que Jesus era realmente o Filho de Deus. E a pergunta é essa aqui nesse vídeo: quem Jesus é para você? O que Jesus é para você? Eu poderia te responder da seguinte maneira, dizendo que Jesus, ele é o meu maior tesouro, é a minha maior riqueza, é o meu maior patrimônio. Pedro, ele entendeu que ele não poderia viver sem Cristo. Chegou um momento que os discípulos estavam abandonando Jesus após um discurso dele. Falaram assim: duro é este discurso, e foram embora alguns que o seguiam. E aí Jesus perguntou: vocês querem ir também para os 12? E Pedro, ele disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Pedro quis dizer para Jesus que Jesus era o maior patrimônio dele. Ele falou: Jesus, eu não posso viver sem o Senhor. Tanto que alguns falam que Pedro estava mentindo naquela parte que ele diz: se for necessário eu morro com o Senhor. Eu não vejo Pedro mentindo nem enganando Jesus. Ele estava sendo sincero com Jesus. Apenas ele não teve coragem de morrer junto com Jesus. Mas naquele momento ele estava sendo sincero. Pedro e os outros 11 apóstolos, né, tirando Judas, os outros 10 apóstolos, tinham Jesus como seu maior tesouro e riqueza e patrimônio. Jesus, ele é tudo para nós. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar. Primeiro Jesus, depois as outras coisas. Ele tem que estar primeiro do que aquilo que a gente tem aqui na terra. Jesus, ele tem que ser sempre o nosso tesouro, a nossa maior riqueza. E quero contar uma parábola que ele contou para os seus discípulos, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que, escavando uma terra, encontrou um tesouro. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela terra e ficou com aquele tesouro. Meus irmãos, tudo que a gente tem nessa terra e pode ter não é comparado ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é para nós a nossa maior riqueza e patrimônio. Tudo, Jesus é tudo para nós. E ele tem sempre que ser em primeiro lugar na nossa vida.